Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui com vocês, onde todos nós buscamos beber do conhecimento, beber as palavras divinas que vão nos trazer conforto, vão nos trazer luz, vão nos trazer amparo. E hoje nós temos aqui um irmão que vem nos trazer o amparo, a luz, o conhecimento, um irmão querido que muita gente já conhece, né? E que a gente já viu grandes palestras e sabe o quanto ele fala bem, o quanto ele nos traz de conhecimento. Estamos falando de Orson Peter, que todos conhecem, né? E hoje ele é do Centro Espírita Cairbá Schutel, de São Paulo. E hoje ele vai falar sobre o Centro Espírita. O que será que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente acha que é um centro espírita? É uma casa que a gente constrói tijolo por tijolo, coloca umas cadeiras lá dentro e começa a dar palestra? Será que é só isso? Será que esse centro espírita, ele está aqui somente no plano terreno? Ou ele está em dois planos? Como isso funciona? E por que esse lugar é tão importante? E por que esse lugar nos traz tanta tranquilidade, tanta coisa boa? Vamos ver o que o Orson fala sobre isso? Amigo Orson, seja bem-vindo, muito bem-vindo entre nós e mais uma vez a casa, a União Fraternal. Paulo de Tarso te abraça. Abraça com carinho, abraça com alegria, porque a gente sabe que só vamos receber coisas boas. Então seja bem-vindo e esteja com a palavra à vontade para estar passando para a gente seus conhecimentos e que Jesus esteja com você. Viu, meu amigo? Fique com Deus e nós estaremos aqui vibrando junto com você para conhecer o que é um centro espírita. Meus amigos, minha saudação de alegria imensa pela oportunidade de estar com vocês. Eu sou Orson Peter Carrara, de Matão. Quero apresentar as minhas saudações fraternais aos amigos queridos dessa instituição, saudá-los pela oportunidade. E essas oportunidades são muito valiosas para todos nós. Para nós que falamos e que temos que nos concentrar no assunto, aprendemos inclusive falando, para os amigos que refletem conosco, nos ouvindo as considerações e até podendo, de alguma forma, aproveitar os conteúdos, repassar os conteúdos, indagar sobre algum aspecto. Então, para nós é muito importante. Eu quero agradecer pela oportunidade e abraçá-los, ainda que virtualmente. A cidade de Matão fica no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e é a cidade onde elaborou Caibar de Souza Schutel, aquele que foi chamado o bandeirante do Espiritismo. Então, essa oportunidade é muito feliz para mim, estou muito sensibilizado, agradecido mesmo, porque sempre que há esses encontros, ainda que virtuais, nós nos enriquecemos nos intercâmbios. E nós definimos para esta noite, para esta oportunidade, este tema: Centro Espírita. O que esperar dele? O que podemos oferecer a ele? São duas perguntas que devem estar dentro de nós, especialmente agora neste momento de retorno das atividades presenciais, depois dessa suspensão de mais de 2 anos, e naturalmente utilizando toda a experiência que colhemos, que acumulamos durante o período anterior à pandemia,
nas vivências próprias do movimento e, naturalmente, com os aprendizados também trazidos pela pandemia. Então, o Centro Espírita é um assunto que particularmente me toca muito o coração, pelo significado desse grupamento de adeptos que se reúnem para estudar e viver o Espiritismo. E, naturalmente, que falando aos amigos da União Fraternal Paulo de Tarso, da nossa querida Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, que também é uma instituição espírita inspirada pela atividade espírita, pelo pensamento espírita, e no seu próprio nome, trazendo o nome de Paulo de Tarso, esse grande vulto do cristianismo, este exemplo para todos nós, que deixou marcas profundas na história, e aqueles que não leram o livro Paulo Estevão poderão, e até convidamos que se debrucem sobre a maravilha desta obra, que, nesse caso, essa instituição leva o nome, União Fraternal Paulo de Tarso. Como estamos vendo aí, palestras todos os sábados, às 19 horas, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, é uma satisfação imensa para mim. Você que está vendo este programa, essa transmissão, quero convidá-lo a inscrever-se no canal. Nós temos um dever de fortalecermos essas iniciativas virtuais através dos canais de YouTube, porque eles oferecem a todos nós uma grande oportunidade de participação e de crescimento. Então, a minha saudação e até a minha solicitação para você que está nos vendo, inscrever-se no canal de YouTube, que você vai procurar pelo nome União Fraternal Paulo de Tarso. Não será difícil localizar. Basta que você coloque lá no navegador do Google, União Fraternal Paulo de Tarso, no canal de YouTube. E você vai encontrar-se com isso. Mas, voltemos ao tema. Centro Espírita. Centro significa um grupamento de pessoas, significa uma junção de pessoas afins, unidas pelo mesmo ideal. As duas perguntas que aí estão devem interessar a todos nós. Mas antes disso, nós vamos ver que o centro ali está adjetivado com a palavra espírita. Porque poderia ser centro de cultura, poderia ser centro de lazer, poderia ser centro esportivo, centro, variados outros adjetivos poderiam ser colocados na frente da palavra centro. E algumas instituições utilizam palavras semelhantes, como grupo, associação, entidade. Quer dizer, existem várias possibilidades para você nominar um grupo que se une pelo ideal. Nesse caso, apenas a título pedagógico, didático, nós usamos a palavra centro. Mas, naturalmente, poderia ser outra, significando união de pessoas. E está adjetivada pela palavra espírita. Ora, estando adjetivado pela palavra espírita, não é difícil concluir, fica óbvio que nos leva à classificação. Então, um adjetivo que classifica aquele grupo e, portanto, demonstrando adesão aos princípios definidos por aquele grupo. No caso, o princípio espírita. No caso, o conteúdo espírita. Então, uma classificação, significando adesão. Portanto, isso quer dizer que aqueles integrantes, aqueles adeptos, aquela adesão tem compromisso com o espiritismo. Porque, já que classificou como espírita, é uma questão de coerência que, uma vez classificado, possamos ali desenvolver atividades que dizem respeito ao espiritismo. E, portanto, significando um compromisso, pelo menos de fidelidade ou de respeito que seja, para com o ideal espírita. E quando falamos em ideal espírita, nós somos levados ao espiritismo. E o espiritismo, nós sabemos que é uma ciência baseado numa filosofia com desdobramentos morais. Allan Kardec classificou o espiritismo como um tripé. Então, nós temos a ciência espírita, que é diferente da ciência convencional, porque a ciência convencional ela é capaz de repetir experiências juntando elementos da pesquisa da ciência convencional.
Com o Espiritismo, a ciência adquire outro caráter, porque nós estamos lidando com vontades livres, independentes, e, portanto, não é possível repetir fenômenos, porque as vontades são livres e há vários fatores que influem. É diferente da ciência convencional, que, para usar o exemplo da química, por exemplo, depois de observados os testes, feitos as experiências, a junção de determinados elementos químicos na dosagem adequada e estudada, observada, poderá produzir remédio, ou uma bomba, ou um veneno. Então, a ciência convencional tem outro papel. Se nós pensarmos na ciência médica, ela vai estudar o corpo humano, as reações do organismo aos remédios, a necessidade de tratamento, de cirurgias, etc. Outras ciências específicas, como a engenharia, a política, cada uma com a sua vertente, todas elas com nobreza. Às vezes a nobreza deturpada pelo homem, é verdade, mas a ciência convencional é diferente da ciência espírita. Esta lida com os espíritos. Aliás, o espiritismo, ele vai tratar da natureza, origem e destinação dos espíritos, respondendo basicamente quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. E as relações que esses espíritos, que nada mais são do que homens e mulheres antes, durante e depois da vida na Terra, com a diferença que durante a vida na Terra nós ocupamos uma instrumentalidade carnal, biológica, composta de órgãos, sistemas, pele e etc., como bem conhecido o que é o corpo humano, desvendado pela ciência médica. Então, essa classificação, esse detalhe de ciência, filosofia e religião deve reger a nossa compreensão sobre esta natureza dos espíritos, origem, destinação, bem como a relação dos espíritos com os seres encarnados. Porque aqueles que estão desencarnados antes e depois da encarnação, antes de reencarnarem e surgirem aqui como bebês, que vão ocupar novos corpos que se desenvolverão durante o tempo da infância, adolescência e mocidade, como também aqueles que já retornaram ao mundo espiritual pela desencarnação e que habitam dimensões espirituais. E sendo todos espíritos, eles se relacionam pela mediunidade, de maneira muito variada, considerando a variedade da manifestação mediúnica, a variedade de aptidões mediúnicas, uma vez que não existem duas mediunidades iguais. Então, a ciência espírita vai estudar exatamente isso, esta relação com o mundo corpóreo, através do fenômeno mediúnico partindo dos espíritos ou da influência que se exercem mutuamente as duas dimensões, a dimensão carnal e a dimensão espiritual. Mas o mais importante aspecto do espiritismo está na sua moral. Aliás, a finalidade do espiritismo é a renovação moral das criaturas humanas. A finalidade, o objetivo do espiritismo não é fazer palestras, não é ouvir palestra, fazer passes, receber passes, não é também conversar com espíritos. Tudo isso é muito importante. Claro que é. Porque é através dessas atividades que nós formamos uma consciência espírita, por exemplo, nas palestras, nos grupos de estudos, na divulgação. Formamos uma consciência espírita, direcionamos os nossos focos de atividades e trabalho, né? Ajudamos, podemos ajudar muita gente, podemos ser ajudados, mas o foco principal, o objetivo prioritário do espiritismo, a razão dele estar na Terra, é a renovação moral. Isto por uma questão muito simples. O espiritismo está embasado totalmente no Evangelho do Cristo. Se nós tirarmos o Cristo do espiritismo, ele será uma bela teoria racional, mas perderá a sua essência, seu perfume, seu gosto, digamos assim, né? Porque é o Evangelho que dá vida ao espiritismo. Aliás, Allan Kardec chegou a afirmar na Revista Espírita de dezembro de 1868, que a caridade é a alma do espiritismo. Aliás, bandeira do espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Essa expressão ela é muito importante, porque a palavra salvação talvez lembre aos amigos um bombeiro tentando salvar um afogado, uma pessoa que está numa altura e precisa ser salva diante de um incêndio, por exemplo. Mas não é esse sentido da salvação. A salvação aí
é no sentido de evitar-se as grandes tragédias morais. Resultado, muitas vezes, da nossa imprevidência, da nossa negligência, do nosso descuido. Então, fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade não é apenas a doação de coisas. A caridade, conforme ensina Vicente de Paulo em O Livro dos Espíritos, na questão 888, a caridade está mais no gesto do que no fato. O fato é a doação em si, de alimento, de remédio, de dinheiro, etc. Mas o que tem importância aí na doação é como se faz essa doação. Então, a alma do Espiritismo é a caridade, diz Kardec. Porque é a maneira como fazemos a coisa, e não está restrito a coisas materiais. A caridade está no sorriso, no abraço, no aperto de mão, no estímulo, na presença confortadora, na compreensão, na tolerância. Vejam a abrangência da palavra caridade, que, quando bem compreendida e praticada, é resultado desta renovação moral, do desdobramento moral trazido pelo tripé da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. A religião aqui no significado de renovação moral, porque a religião ainda é confundida com prática exterior, com hierarquia, com vestimentas especiais, tudo coisas que o Espiritismo dispensa. O Espiritismo não faz cerimônia de casamento, não faz batizados, ele não usa crucifixo, embora respeite todas essas práticas nas demais crenças, nas demais religiões, mas não está dentro do seu contexto doutrinário a prática de gestos ou de práticas exteriores para viver o Espiritismo. A vivência do Espiritismo é uma vivência interior, é uma vivência moral. Então, aí está, portanto, uma visão geral do Espiritismo que nos leva ou nos mantém no centro espírita. Porque, como dissemos lá, o centro espírita, o que é que podemos fazer por ele, o que é que podemos esperar dele, são duas perguntas pertinentes. Porque, uma vez conhecido o Espiritismo, muitos de nós, ou grande parte de nós, vai se aproximar de um centro espírita. Agora, o centro espírita precisa necessariamente, como dissemos, representar dignamente o Espiritismo, comprometido com a sua essência moral, que é o principal objetivo. E claro que para isso nós basearemos o conhecimento nas obras básicas de Kardec. Essas obras deverão continuamente ser estudadas, consultadas, divulgadas, e ser motivo de grupos de estudos, de palestras, de exposições doutrinárias, porque aí está a base do Espiritismo, que começou com o Livro dos Espíritos, desdobrou-se, ampliando-se nas demais obras. Então, alguém, para dizer-se espírita, precisa conhecer. Claro que é um conhecimento gradativo, né? E a instituição, para dizer-se espírita, precisa pautar as suas atividades na orientação que está nessas obras. Essas obras se desdobraram em milhares de outras obras de autores encarnados ou de autores desencarnados que, através da mediunidade psicográfica de diferentes médiuns, trouxeram importante contribuição doutrinária, cultural para o entendimento espírita, assim como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e tantos outros, Ivone Pereira e muitos outros. Mas também inspirou estudiosos encarnados, companheiros espíritas de grande repercussão e renome, que aplicaram-se a estudar fundamentos do Espiritismo e reflexões proporcionadas por essas obras, e também trouxeram sua enorme contribuição para o entendimento do Espiritismo. São vários autores consagrados, inclusive a partir de Kardec, os considerados clássicos, autores clássicos, que se dedicaram a estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo, nessas obras originárias aí, ele tem uma fonte inesgotável de consulta e de reflexão e de estudos. Quanto mais evolui a humanidade, quanto mais a gente evolui e amadurece pela experiência de vida, mais a gente vai descobrindo detalhes nos parágrafos, nas entrelinhas que estão nessas obras, refletindo a lucidez do codificador e a grandeza do ensino trazido pelos Espíritos.
E aí nós vamos viver o Espiritismo no Centro Espírita, que é um grupamento, como dissemos. E o Centro Espírita é um núcleo, né? O Centro Espírita é um local onde se reúnem as pessoas interessadas no conhecimento, na vivência, na afinidade que mantém com outras pessoas. E o Centro Espírita, sendo um núcleo juridicamente organizado, até porque a legislação brasileira exige isso, e nós temos que cumprir a lei, o Centro Espírita juridicamente organizado, ele adquire uma personalidade jurídica, o chamado CNPJ, que exige atas, eleições, até porque nós somos seres humanos e precisamos dessa regulação legal, digamos assim, para que o Centro Espírita funcione devidamente no meio social em que está inserido, considerando que seus integrantes são pessoas físicas unidas pelo ideal. E para que prevaleça o princípio da democracia e o princípio do respeito ao objetivo do Centro Espírita, a elaboração dos estatutos, das atas e das eleições se tornam necessárias, porque nós, como seres humanos, adeptos do Espiritismo, não somos donos do centro, nós somos apenas tarefeiros do centro. E o Centro Espírita, ele vai, portanto, na configuração de verdadeira escola, vai atender a várias finalidades educativas. Mas também ele se configura como se fosse um hospital de almas para socorrer as necessidades espirituais que todos nós apresentamos. E, ao mesmo tempo, é configurado também como uma oficina, onde teremos a oportunidade de trabalhar, desenvolver habilidades na área da convivência espiritual e desse aprendizado, ajudando-nos mutuamente. Por força disso, o Centro Espírita se organiza em várias atividades. Existem centros espíritas de pequeno porte, existem centros espíritas de grande porte, existem centros espíritas menores, maiores, alguns com uma intensa atividade, outros com poucas atividades, mas não importa. O que importa é a instituição aberta, oferecendo o conhecimento e a oportunidade de aprendizado e trabalho. Então, de maneira genérica, nós temos aí uma relação de atividades gerais de um centro espírita. Naturalmente que o atendimento fraterno, ele é de máxima importância, porque ele é o primeiro contato que a pessoa tem com o centro. A pessoa novata chega no centro e ela vai ser atendida por um atendente, alguém que está ali com essa função para dar as primeiras boas-vindas, a recepção ao novato. O atendimento fraterno, ele não se circunscreve ao atendimento restrito, isolado para atender uma pessoa, mas ele deve ter um braço estendido à recepção na portaria, na porta mesmo, para identificar pessoas que estão chegando ali pela primeira vez. Esse detalhe é fundamental, porque a pessoa que vai pela primeira vez e não é notada, pode ser que ela nem volte. Mas, se o centro manter um serviço de recepção, poderá oferecer as primeiras informações, ao mesmo tempo que ouvirá os reclamos da pessoa que ali foi, qual é a razão. E aí sim, ser encaminhada para um atendimento fraterno mais restrito, que deverá ter todos os cuidados para se transformar numa atividade sigilosa, não é para ficar divulgando o que as pessoas falam. O atendente fraterno precisa ser preparado para isso, até porque não pode ficar querendo dar informações sobre o passado, sobre o futuro, sobre as companhias espirituais, se ele deter alguma possibilidade mediúnica, né? Não deve ficar dando informações a torto direito. A função do atendente fraterno é ouvir e encaminhar para o melhor roteiro ali dentro da atividade. Porque no atendimento fraterno surgirão pessoas nas mais diversas condições. Pessoas perturbadas, doentes, curiosas, pessoas adversárias, pessoas procurando conhecimento, procurando entender a vida. Então é um trabalho de máxima importância, que começou lá na recepção e se estende no atendimento fraterno. E aqui vamos nos dirigir às pessoas que vão no centro pela primeira vez. Se você for atendida por uma pessoa que começa a fazer exigências, que você note tentativas de exploração,
e que dá informações, você está acompanhada por tantos obsessores, você não engravida porque você fez tantos abortos na vida passada, você vai morrer daqui 30 dias. Isso não é espiritismo, hein? Então tomar muito cuidado com isso. Isso é mediunismo barato. O Centro Espírita tem que cuidar desses atendentes, fazer cursos de formação e reciclagem para que eles estejam devidamente preparados para essa função muito importante. Para que a pessoa que vai pela primeira vez não se deixe enganar. Como é que a gente faz para conhecer se um centro espírita é sério? Agora, colocando-se do lado do visitante, né? Do ponto de vista do visitante. Se você for num centro espírita, não se deixe enganar. Observe a seriedade, observe como é que você foi atendido, se fizer algum tipo de pedido de dinheiro ou de informações esdrúxulas, se você perceber tentativas de exploração, de assédios variados, isso não é espiritismo. Isto é mediunismo. Então, o centro espírita pode sofrer esse tipo de falha em virtude, muitas vezes, de pessoas despreparadas para o atendimento fraterno. O atendimento fraterno não está ali para satisfazer curiosidades. Não. O atendimento fraterno está ali para ouvir os reclamos das necessidades humanas e tentar ajudar, de alguma forma, no encaminhamento. Se pensarmos nas reuniões mediúnicas, elas são também de muita importância. Existem vários tipos de relacionamento mediúnico com os espíritos, que vão desde as reuniões de preparo e treinamento, educação da mediunidade, como atendimento a espíritos em dificuldades, como também as chamadas reuniões de desobsessão. São diferentes tipos e os seus integrantes igualmente devem receber treinamento, conhecimento para participarem, porque também vão surgir casos variados de perturbações mediúnicas em pessoas sem nenhum conhecimento, pessoas que não conseguem controlar a própria mediunidade, pessoas que desconhecem a mediunidade, assim como pessoas tomadas por um sentimento de vaidade ou tomadas por um superego de se sentirem mais importantes como médiuns, e também do ponto de vista da recepção de mensagens psicofônicas ou psicográficas, um critério de avaliação desses conteúdos para não serem divulgados à torto e direito, porque podem estar deturpando a ideia espírita. A mediunidade é um capítulo específico do Centro Espírita que merece muito cuidado, que merece nossa atenção e conhecimento. Por outro lado, temos as reuniões de passes, muito utilizadas, muito difundidas, muito usadas, né? Que significa aquele momento em que a pessoa recebe um acréscimo de energia que vem pelas mãos do médium, do aplicador de passes, que não necessariamente seja médium, e também dos espíritos que atuam ali. Muito importante que essa equipe também seja reciclada, receba informações e principalmente participe das palestras, ouça as palestras, não é mesmo? E sempre deverá ser de maneira a não dar destaque a um determinado aplicador de passes também, porque o povo pode criar uma certa dependência. É um assunto muito sério essa questão do passe e merece também uma atenção especial pelos seus dirigentes, pelos seus coordenadores de reuniões, pelos seus orientadores da casa. Não será difícil encontrar, se você pesquisar, nós não vamos estender aqui cada item, fazemos um comentário breve, porque o objetivo da abordagem é geral, não é específico, né? Mas não será difícil encontrar orientações sobre passes na internet, com lives específicas, com conteúdos escritos sobre essa terapia muito importante. E também é uma atividade secundária, não é a mais importante atividade do centro. Ela é importante, mas ela tem uma terapia temporária, porque de que adianta a pessoa tomar passe e sair falando palavrão e continuar com raiva. Então vejam que, atrelado ao passe, tem que haver o esclarecimento às pessoas que recebem o passe. Daí entram as palestras, os cursos e os estudos. Esses devem ser o cartão postal da instituição, deve ser o cartão de entrada, deve ser a carta de recepção. As pessoas deverão ouvir as palestras, inclusive os dirigentes, os trabalhadores da mediunidade, os trabalhadores da casa. Às vezes observamos que os dirigentes não assistem às palestras. É um equívoco gigantesco. E, inclusive, outros palestrantes devem ouvir palestras. Eu, como palestrante, gosto muito de ouvir palestras, porque nós aprendemos com a experiência uns dos outros
e podemos fazer uma autoavaliação sobre o que estamos fazendo como palestrantes, porque se torna uma maneira de nós nos compararmos naquilo que devemos fazer em público, usando a palavra, ou não devemos fazer, não é mesmo? E as palestras também são de grande responsabilidade para a programação da casa e para aquele que usa a tribuna, porque você poderá cometer deslizes, poderemos cometer deslizes doutrinários durante as apresentações. Então, os expositores deverão ser selecionados, devem ser pessoas com segurança doutrinária, que não vão lá expressar ideias pessoais. Outro dia me fizeram uma pergunta numa live de como agir com casas que transformaram a tribuna em palanque político. É um equívoco muito grande. O objetivo do Centro Espírita não é falar de política, defender A ou B. O objetivo do Espiritismo é divulgar e estudar o Espiritismo. A política é uma ciência nobre. Nós, como eleitores ou políticos eleitos, é que deturpamos a política. E aí estamos com toda essa variedade de problemas aí. Mas a política é passageira. O Espiritismo, ele é para sempre. E o Espiritismo está acima da temporalidade da política e dos políticos. Até porque as legislações se alteram com o tempo, a sistematização política do governo também se altera, os regimes políticos se alteram com o tempo. O que vale realmente é a postura que se tem. E, sem dúvida, cursos e estudos, grupos de estudo, muito necessários, vitais para que uma instituição tenha solidez doutrinária. O que não dizer da infância e da mocidade? A casa deverá preocupar-se com a transmissão do Evangelho e da doutrina espírita para as crianças e para a mocidade. Criar ambientes propícios para as crianças, dar prioridade para as crianças. Inclusive, também cabe aqui o preparo dos evangelizadores e a reciclagem desses grupos que trabalham com a criança e a mocidade. Porque não é apenas para ir lá e contar uma historinha. As crianças hoje, na era do celular, na era da internet, já não ficam mais ouvindo histórias ou pintando desenhos. Então há que se aprender a lidar com essa nova geração e tornar a doutrina espírita atraente para que elas conheçam seus conteúdos. Eu sou hoje, Orson, palestrante, e sou fruto da evangelização infantil e da mocidade, que tiveram uma influência muito grande na minha vida pessoal. Porque nós, os dirigentes atuais, passaremos breve. E quem é que vai continuar? São as crianças e os jovens que estão aí se aproximando da idade adulta e que darão continuidade a esses trabalhos. Por isso só fica a importância de preparar as crianças. Mas a casa tem atendimentos variados, né? Como atendimento ao morador de rua, a gestante carente, atendimento a famílias com necessidades de alimentos, atendimentos para empregos, pessoas desempregadas. Muitas instituições, elas criam alternativas de profissionalização, ensinar a pessoa em determinadas atividades profissionais, o que é uma atividade muito louvável. Muitas instituições fazem isso, têm núcleos voltados para profissionalizar jovens e adultos, encaminhar para o emprego, facilitar. Conheço uma instituição que constrói casas para os seus assistidos. Pessoas sem condição alguma de fazer um financiamento, pessoas sem condições alguma de conseguir uma casa. Então, a instituição foca o seu trabalho assistencial na construção de casas. Aí eles constroem uma casa, entregam para determinada família e partem para a próxima e assim continuamente. Existem outras que cuidam da alfabetização de adultos, existem outras que cuidam de hospitais, de orfanatos, de casas de acolhimento de idosos. É muito variado, né? Aí vai depender da definição estatutária da instituição, do foco, da afinidade com determinados trabalhos, enquanto que outras se dedicam exclusivamente à divulgação do Espiritismo, que é também uma forma gigantesca de caridade. Outras se preocupam com a arte para divulgar também e para sensibilizar o coração. Então, são muitos atendimentos e atividades
que as casas espíritas executam pelo Brasil afora. Outras se especializam em reuniões de desobsessão, por exemplo, né? Outras se especializam em atendimentos de cura, de passe, tratamentos espirituais. Outras se formam editoras. Então, é uma atividade muito intensa que o ideal espírita inspira. E também entidades especializadas que se voltam para determinadas áreas. Por exemplo, formar palestrantes, preparar educadores espíritas. É muito variado. Infelizmente, nós temos uma riqueza no Brasil gigantesca. E, naturalmente, que dentro do Centro Espírita estão as reuniões administrativas, que são muito importantes para a condução da atividade. Porque o Centro Espírita tem recursos materiais, tem recursos humanos, é preciso planejar as atividades, então as reuniões são administrativas, precisam. O ideal é que elas sejam setorizadas, né? Para que a pessoa que cuida da divulgação não fique preocupada e passando o tempo ali, uma discussão de meia hora para decidir que cor que vai pintar a parede, né? Então, é ideal que as reuniões sejam setorizadas, mas também deverão ser práticas, deverão ter hora para terminar, hora para iniciar e hora para terminar, porque as reuniões longas e que patinam desanimam os seus integrantes. Esta praticidade da reunião deverá ser perseguida pela casa. E considerando os tempos atuais, é muito importante que se aproveite mais o tempo, né? Então, concentrar mais atividades no mesmo dia para que as pessoas, já estando lá, aproveitem a presença da pessoa. Muitas decisões podem ser tomadas e decididas assim, em minutos, reunindo o grupo em pé, sem formalidade. Isso é muito importante que tenhamos essa consciência para não tornar a administração de uma casa burocrática. As atividades e providências precisam primar pela praticidade. São detalhes que nós temos que perseguir. Isso é fruto também de atenção, de desenvolvimento, de cuidados com a condução de uma casa. Então, nós temos aí uma relação genérica, né? Claro que cada um desses itens, eles se desdobram em muitos outros detalhes, não é objetivo falar de cada um especificamente, mas demos uma visão geral e não se esgota no que está aí, naturalmente, né? Porque muitas coisas ainda podem ser acrescidas a esses itens gerais, porque nós ainda temos a água fluidificada, a livraria, nós temos o Clube do Livro, nós temos Feira do Livro, nós temos a questão da arrecadação de recursos materiais, como promoção de feira de doces ou venda de salgados ou venda de massas, tudo coisas que também vão entrar nas atividades de manutenção, porque o Centro Espírita, sendo uma pessoa jurídica, ela não deixa de ser uma empresa, embora não tenha finalidade lucrativa, mas ela também tem a sua receita, a sua despesa, também tem a sua administração orçamentária. Então, é uma série de questões que aí estão envolvidas, até porque existem instituições que visitam presídios, instituições que fazem passes domiciliares ou passes em hospitais. Vejam, é um universo de atividades. E cada casa terá o seu direcionamento, seu foco, e deverá se organizar para isso com coordenadores diversos. Mas em toda esta atividade, nós tivemos aí a pandemia, que atingiu todo o sistema do planeta, não apenas o movimento espírita, todas as empresas, tudo, causando a necessidade do isolamento social e fazendo explodir a virtualidade. Com a explosão da virtualidade, surgiu um novo universo, porque abriu um precedente, abriu outras possibilidades. Antes nós tínhamos aqueles horários fixos durante a semana, normalmente à noite, e algumas atividades durante o dia para algumas instituições. Hoje não tem mais horário, não tem mais dia definido, não tem o rigor do horário, né? Porque a virtualidade permite muita flexibilidade, até porque atraiu pessoas, juntou pessoas de diferentes partes do planeta. Isso abriu uma perspectiva muito grande. E agora podemos perguntar, como é que ficamos? Vão conviver juntas as duas possibilidades, a presencial e a virtual? Eis aí um desafio da própria casa, de cada instituição, que naturalmente vai se ajustar. Não existe uma receita pronta, mas cada instituição vai definir
a sua realidade própria, vai definir a sua maneira de se conduzir nessa questão que abriu imensas possibilidades. O Jaime Ribeiro, www.jaimeribeiro.com, que é um experiente executivo e palestrante espírita também, ele é palestrante profissional, mas é palestrante espírita, liderou áreas de vendas, inovação, estratégia de multinacionais, como Ambev, Danone e Persson. Formado em engenharia química, com pós-graduação em gestão de negócios e em marketing, é também autor de os livros Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, e Empatia todo dia. Especialista no estudo das mudanças nas relações humanas ocasionadas pelo mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Veja, uma sigla, olha quanta coisa, né? O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é mesmo, né? Nós concordamos com isso. E pelas novas tecnologias que vêm impactando profundamente o sucesso e a cultura organizacional das empresas, onde naturalmente está inserido o Centro Espírita, que deverá se ajustar e descobrir, utilizar-se desse potencial da virtualidade, que se criou uma nova realidade, mas também facilitou muita coisa, embora tenha causado talvez um afastamento, uma redução de grupos ou de pessoas, mas a vantagem foi maior que os chamados prejuízos, considerando a amplidão disso, não é mesmo? Então, o Centro Espírita agora pode ter estudos presenciais, como pode ter estudos virtuais, e pode ter as reuniões híbridas, como já vem acontecendo. Então, este profissional de marketing, que é um palestrante espírita também, escreveu um documento chamado 10 tendências para o futuro do movimento espírita pós-pandemia. Você vai encontrar isso na internet com facilidade, justamente com esse título, O Futuro do Movimento Espírita pós-pandemia. É um PDF com várias informações, inclusive com sugestões para que os centros se adaptem e se utilizem desses recursos com maior abrangência. Será de muita utilidade que vocês conheçam esse documento, até porque poderá surgir inspiração ou ideias para ampliação ou ajustes na atividade do Centro Espírita a que você esteja vinculado. Aí tem a biografia dele, que eu li resumidamente, também aí está, facilitando esse trabalho. E vocês poderão, igualmente, encontrar a entrevista que eu fiz com ele. Se vocês procurarem no meu canal, pesquise assim no Google, Transformação Digital e Futuro do Movimento Espírita, Jaime Ribeiro, no YouTube. E aí você vai encontrar a entrevista que eu fiz com ele sobre essa questão, sobre esse assunto. Foi uma entrevista muito rica, cheia de sugestões, de ideias, e principalmente abrindo essa perspectiva que está se demonstrando para todos nós. Fica fácil você pesquisar, né? Eu vou até pôr em tela maior para aqueles que quiserem fotografar aí para pesquisarem. Depois vocês vão encontrar essa entrevista feita com o Jaime Ribeiro, que naturalmente vai ser de muita utilidade para o trabalho que você possa executar na instituição. Muito bem, isso tudo nos leva a dar duas indicações para os amigos que estão nos ouvindo. Esses dois livros são muito valiosos. Talvez vocês já tenham tido contato com eles. Os dois livros não são novos, são livros lançados há bastante tempo, mas de grande utilidade para as dúvidas, anseios, angústias de um grupo espírita. O primeiro deles, Divaldo Franco e Raul Teixeira, respondendo perguntas dos dirigentes, dos tarefeiros espíritas, Diretrizes e Segurança. Um livro valiosíssimo pela variedade de assuntos, pela precisão e lucidez das respostas dos conhecidos médiuns, e que vai ser muito útil para você melhorar, adaptar, repensar, reciclar, orientar, reorientar a atividade da Casa Espírita que está vinculado. O outro é também uma preciosidade, A Luz do Consolador, da nossa querida Ivone Pereira. Ivone recebia muitas cartas fazendo perguntas a ela. Perguntas variadas, desde saúde própria da pessoa que escrevia, ou condições de saúde, perturbação de um familiar, como também de grupos de estudos, dirigentes, coordenadores, dirigentes de reuniões mediúnicas, de médiuns, etc.
E ela respondia com todo o seu conhecimento, com toda a sua bondade, e aproveitava esta solicitação e a resposta se transformou em artigo, que foram publicados durante décadas na revista Reformador, com o pseudônimo de Frederico Francisco. A FEB reuniu esses artigos e publicou o livro A Luz do Consolador. E este livro, preciosíssimo, com muitas orientações doutrinárias, sem identificar o consulente, mas aproveitando a pergunta para trazer doutrina espírita, Ivone do Amaral Pereira vai trazer enorme contribuição ao seu coração. Eu quero indicar essas duas obras com muita ênfase, porque são obras preciosíssimas. São obras para serem amplamente divulgadas, conhecidas, estudadas, relidas. Recentemente, eu fui fazer uma palestra sobre Ivone Pereira e fui consultar novamente o livro A Luz do Consolador. E esse livro, antes dos capítulos específicos, ele contém uma autobiografia, escrita pela própria Ivone, preciosíssima. Documento valioso que você precisa conhecer, que você precisa ler, que vai te encantar, demonstrar o trabalho dessa incomparável médium. Eu mesmo acabei de lançar o livro Bons Médiuns, Bons Dirigentes, Bons Tarefeiros, lançado pelo IDEAC, aí do Rio de Janeiro. O IDEAC é o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. Nós colocamos aí o WhatsApp, o livro está sendo vendido pela editora, eu não tenho aqui comigo, e esse livro traduz a nossa visão, a nossa experiência desses contatos com as instituições espíritas de todo o Brasil durante a pandemia, mas principalmente antes, nas viagens presenciais que fizemos para o Brasil todo. Então, observando aí as dificuldades até de relacionamento entre tarefeiros, trabalhadores, dirigentes, médiuns, nós escrevemos essa obra. Não é uma obra para passar a mão na cabeça, não. É uma obra que faz uma advertência a nós mesmos, inclusive a mim mesmo, como palestrante, como dirigente que fui. Então, nós vemos ali bons médiuns, com o objetivo de que se tornem médiuns bons. Bons dirigentes, para que usem o respeito ao próximo como principal ferramenta do trabalho que executam. E bons tarefeiros, porque todos somos tarefeiros. Nós, os voluntários do Centro Espírita, nós, os atendentes, os palestrantes, os escritores, os dirigentes, aqueles que limpam o banheiro, que ficam na recepção, aqueles que lavam o chão, que limpam as cadeiras, que abrem os vitrôs, que ligam o ventilador, que fecham a porta do centro, os voluntários em geral, todos somos tarefeiros. Agora, será que a gente permite que a intriga faça parte dos nossos relacionamentos? Será que a gente se deixa seduzir pela vaidade? Vocês estão vendo aí na ilustração um barquinho colorido que saiu do grupo, né? É quando a gente toma os ares de achar que é mais importante do que os outros. Quando a gente se acha, como se diz na linguagem dos jovens, quando a pessoa se acha o melhor, aí a gente se perde. E na própria capa do livro, se observarmos a contracapa, vocês vão ver aqui que o barquinho ficou sozinho. É o que acontece com a gente quando a gente se permite seduzir por vaidades, por tolices, por pontos de vistas, muitas vezes fanatizados, fascinados, que nos deixamos permitir. Então, o livro traz o subtítulo, Por que ainda nos perdemos tanto? Inclusive, tem um capítulo, Achei a Causa. Então, aí está um livro produzido a partir da observação dessas questões das instituições, dos seus integrantes, dirigentes, tarefeiros e, naturalmente, médiuns e dirigentes. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nenhum de nós é mais importante do que o outro. Todos somos importantes e todos somos aprendizes. Esse foi o detalhe que a doutrina espírita sempre deixa para todos nós, que nós não podemos perder de vista. São detalhes fundamentais para o nosso entendimento. Eu deixo aí o meu blog pessoal para vocês visitarem. Normalmente, no blog, eu coloco referências, indicações, textos compactos, e o meu canal do YouTube, no meu próprio nome, os dois estão no meu nome pessoal, onde vocês vão encontrar também as entrevistas que fazemos. São entrevistas valiosas, não pelo entrevistador, mas pelo entrevistado, que trouxeram grande tesouro
para o entendimento doutrinário e principalmente relatando as suas experiências de aprendizado, o legado que receberam. Quero convidar você a visitar o canal, a se aproximar dele e inscrever-se, porque realmente tem muito conteúdo, principalmente com as entrevistas. O detalhe está nas entrevistas, porque foram entrevistas valiosas. E eu quero, agradecendo a todos vocês neste momento de reflexão, neste momento em que pensamos as atividades do Centro Espírita, eu quero trazer a vocês uma reflexão do Espírito Simeão para encerrar o nosso comentário. Porque, verdadeiramente, este comentário de Simeão significa, não digo uma conclusão do que estamos falando, mas significa uma orientação para todos nós, estejamos em que condição estivermos. Diz o Espírito Simeão: se vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esqueçai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão numa coisa: o bem que podeis realizar. Aí está o caminho, o roteiro, o programa para o tarefeiro espírita, que se vincula por afinidade a um centro espírita. E aí está também o foco de um centro espírita, que não deve pensar em outra coisa senão no bem que coletivamente, na união dos seus tarefeiros, ele possa fazer. Se a gente se diz espíritas, diz Simeão, porque nós estamos lendo o Evangelho, né? Está lá no capítulo 10, estamos lendo. Então, se vós se dizeis espíritas, sede-o, pois. Esquecer todo o mal, esquecer as ofensas, os chamados melindres, esquecer as razões de sentir-se ofendido e, principalmente, prosseguir trabalhando. Não pensar em outra coisa, no bem que podemos realizar. E este bem que podemos realizar, ele se apresenta de maneira muito ampla nas diversas atividades que o Centro Espírita pode realizar na junção de esforços. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês por este momento em que pudemos pensar sobre essas questões. A responsabilidade com o Centro Espírita é muito grande, mas ela é uma oportunidade também de trabalho. Nós não fizemos a prece no início, quisemos fazer a saudação, mas deixamos a prece para o final propositalmente, para apresentar a vocês uma página musical, uma prece cantada, para que a inspiração da prece nos envolva o coração com muita alegria. Eu me despeço aqui, quando terminar a prece, nós consideramos encerrada a nossa participação. Quero agradecer muito ao Grupo Fraternal Paulo de Tarso, de Rio das Ostras, abraçando a cada um de vocês e deixando aqui o meu abraço, né? O meu abraço de gratidão e alegria. Eu estou procurando o arquivo aqui para colocar na tela, para que vocês possam se deliciar e possamos usar este momento como reflexão final. Muito boa noite a todos. Fiquem bem. O meu abraço a cada um de vocês. Tchau. Vejam só a prece musical. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor.
Orson, que maravilha! Que privilégio te ouvir! Que privilégio ter você disponível para a gente, para trazer tanta coisa boa, tanta sabedoria. Meu amigo, que Deus te ilumine sempre para que você possa trazer tanta alegria para tantas outras pessoas. Viram, gente, o que é um centro espírita? Vocês imaginavam tudo isso? Aposto que não. Orson, muito obrigada. O centro, a União Fraternal Paulo de Tarso, te agradece, tem uma gratidão imensa de ter você conosco nessa noite. Muito obrigada, que Jesus continue no seu caminho, que Jesus continue te dando essa beleza de facilidade de discurso, essa facilidade que você tem de falar de forma tão tranquila e tão fácil de entender. Boa noite e muito obrigada mais uma vez. Boa noite, meus irmãos, e que a semana seja uma semana de paz, de luz, e que os ensinamentos de hoje caiam em nosso coração, e toda vez que a gente pensar em entrar em um centro espírita, a gente possa ter a ideia exata do que é ser um centro espírita. Fiquem com Deus e boa noite. Se na minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estás no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição, comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer, venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que quero mesmo é que meus desejos se realizem, será inútil dizer, seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os meus irmãos que passam fome, será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir, magoar os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer, e não deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais, será inútil dizer, livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, e nada faço para me modificar, será inútil dizer, amém.